Fala galera, vamos lá resolver a questão de número 4 da ESA de 2022, questão de boa aí de trigonometria bem básica do triângulo retângulo, que diz o seguinte: em um exercício militar, uma companhia de engenharia deve construir uma ponte para ligar as margens paralelas de um rio. Para isso, o Cap Delta, engenheiro militar responsável pela missão, fixou um ponto A na margem do rio em que estava e um ponto B na margem oposta, de forma que AB fosse perpendicular às margens do rio, que é essa medida que está aqui no nosso triângulo retângulo, né? Porque já temos, né, a visualização de um triângulo e um ângulo reto. Para determinar o comprimento da ponte a partir do ponto A, o Capdelta caminhou 50 metros paralelamente à margem até o ponto C e mediu o ângulo ACB. Então, nós temos essa distância aqui no nosso triângulo de 50 metros e nós temos aqui um ângulo que forma, né, em relação ao AC, com a ligação do CB, que é de 60 graus. Considerando que raiz de 3 é uma aproximação de 1,7, marque a alternativa que apresenta o comprimento da ponte em que deverá ser construída para o exercício. Nós sabemos que a ponte vai ser esse segmento que está em vermelho. Vou chamar aqui de X, ok? O que nós temos de informação? Nós temos 3 informações. Dentre elas, uma nós queremos saber. A gente sempre pega o triângulo retângulo e olha em relação ao ângulo que nós conhecemos, que é o de 60 graus. Em relação a esse ângulo, eu tenho a medida 50, ok? Que ela está adjacente ao ângulo, então isso daqui é o meu cateto adjacente no triângulo retângulo, e eu tenho a medida que se opõe ao ângulo, então esse x eu vou considerar como sendo o meu cateto oposto. Qual que é a relação que usa aí cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente de um ângulo, ok? Lembra que a tangente de alfa nada mais é, né, do que o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, é isso que nós temos que fazer. Tangente de quanto? É a tangente de 60 graus. É igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto nesse caso? É o nosso x, dividido pelo meu cateto adjacente, que é 50. Aí você vai lembrar lá, qual que é a tangente de 60 graus? A tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, eu tenho raiz de 3 igual a x sobre 50. A raiz de 3 ele fornece no enunciado uma aproximação, a qual é 1,7, igual a x sobre 50. Para eu isolar o x aqui, eu vou ter x igual a 50, que multiplica o 1,7. Sempre que você tiver, galera, um número que termina em 0 e um número com a vírgula com uma casa decimal, você pode cortar esse 0 e cortar essa vírgula. Vai sobrar aqui, ó, x igual a 5 vezes 17. Por que eu posso fazer isso? Porque, ó, se eu fosse reescrever 50 vezes 1,7, 1,7 é a mesma coisa que 17 sobre 10. Reescrevendo, daí eu posso cortar e cortar, ó, sobra 5 vezes 17, ok? E aí, fazendo o cálculo básico, 5 vezes 10 nós temos 50, mais 5 vezes 7 nós temos 35, ou seja, 50 mais 35, 85 metros é a distância que nós procuramos, a qual está aqui contemplada na alternativa de letra D. Então, uma questão moleza que você teria que identificar a razão trigonométrica tangente, enquanto a razão de cateto oposto sobre cateto adjacente, e também, obviamente, lembrar que a tangente de 60 graus é raiz de 3, ok? Espero que a explicação tenha te ajudado, bons estudos e até a próxima.